Fala galera, aqui é o Garoni, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Quatro derrotas seguidas nos últimos 4 jogos e, claro, uma pressão muito grande em cima do Fernando Diniz, uma pressão muito grande em cima do time do Vasco por parte do torcedor. Vi muita gente falando em racha no elenco, em jogadores não estarem satisfeitos com o Diniz, em jogadores estarem já focados na Copa do Brasil. Enfim, não vou entrar nesse mérito. A gente vai falar aqui de campo-bola. Pode ser que tenha alguma coisa extra-campo? Pode ser que tenha, mas eu não tenho essa informação. Agora, que existem muitos erros, muitos problemas a serem resolvidos pelo Diniz dentro de campo, isso eu posso te garantir, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, se você gosta de análise tática, se você gosta de falar de Vasco, chega deixando o like, chega se inscrevendo aqui no canal. E para vocês não reclamarem que eu só peço like, que eu só peço para a galera se inscrever, tem a boa também, tá? Tá rolando a Black Friday lá na Golcase, o site todo em promoção. Então você que está procurando garrafa térmica, copo térmico, capinha nova para o seu celular, principalmente personalizado do Vasco. Estou com as minhas aqui, inclusive, ó. Minha garrafinha que eu uso toda a live, meu celular personalizado com nome, inclusive. Galera, corre lá no site da Golcase, o link está aqui na descrição, que já está rolando a Black Friday, tá com os menores preços. E para você que utilizar o cupom GARONI, tem ainda mais desconto, ou em cima do desconto. Então corre lá, aproveita os melhores preços da Golcase, o link está aqui na descrição e utilize o cupom GARONI. Mas sem enrolar, bora analisar esses problemas defensivos que o Vasco tem tido com o Fernando Diniz nesses últimos jogos e que precisam ser consertados caso o Vasco queira ainda sonhar. Primeiro, para se garantir pelo menos numa Sul-Americana, fundamental para o time para 2026, e quem sabe ainda sonhar com um G8, um G9 nesse Campeonato Brasileiro para poder pegar uma Libertadores. Se liga na análise. Eu vou usar como exemplo aqui exatamente os gols sofridos pelo Vasco contra o Grêmio na última rodada. Uma coisa que a gente fala muito no futebol é que a forma como você ataca determina a forma como você se defende. Ou seja, a forma como seu time se posiciona para atacar impacta diretamente na forma como ele vai tentar se defender. Por quê? Porque quando você perde a bola, e esse tem sido o grande problema do Vasco, como se comporta sem a bola, quando você perde essa bola, o seu time está naturalmente posicionado para atacar. E isso tem um impacto muito grande. Vou até falar antes aqui para exemplificar quando eu soltar o vídeo. O Vasco utiliza, o Diniz tem essa característica de dar uma liberdade muito grande para os seus pontas. Então, muitas vezes a gente vê os pontas do Vasco jogando por dentro, Rayan, Nuno, Andrés Gomes, quem estiver jogando na função. A gente vê muitas vezes esses pontas jogando ao mesmo lado, muitas vezes um dos pontas saindo de um dos lados e indo para o outro, normalmente o Rayan indo lá para o lado esquerdo encontrar o Nuno quando o Rayan joga de ponta, o Andrés Gomes vindo jogar por dentro, mais próximo do Coutinho. Muitas vezes exatamente para você criar uma superioridade num setor, tirar essa bola desse setor e encontrar, por exemplo, o PH em velocidade pela direita. Jogada característica do Vasco, né? Inicia pela esquerda, bota muitos jogadores no corredor pela esquerda, obriga o adversário para lá e, de repente, faz uma inversão e encontra o PH que tem muita velocidade pelo lado direito. Mas o Vasco tem tido dificuldade, primeiro, para tirar essa bola da pressão. Os times têm pressionado muito bem, a gente já começa a ver aqui com o Grêmio posicionado mais à frente, incomodando o Vasco, ao que fez no jogo inteiro. E muitas vezes, quando essa bola é bem pressionada, é o adversário que tira ela da pressão e explora essa jogada, esse espaço deixado nas costas dos pontas, deixado nas costas dos laterais, já que os laterais, inclusive, têm muita liberdade também para jogar por dentro. Olha só esse primeiro gol do Grêmio, a bola com o Vasco, aí vai ter um erro de passe do Barros, ó. Ele tenta acionar exatamente o Nuno, olha o posicionamento do Nuno e do Rayan, bem mais por dentro, né? Os dois não estão posicionados lá na linha lateral. Isso é bom, quando você consegue acertar o passe, quando você não tem esse erro técnico. Agora, quando você erra, olha a facilidade com que o Grêmio vai conseguir botar essa bola do lado. Olha só. Olha o espaço que tem o Pavon para conduzir, para cruzar essa bola. Recebe com total liberdade. E aí, no futebol, uma coisa que é fundamental você controlar: o tempo e o espaço. Se você dá ao adversário tempo para ele pensar, espaço para ele executar, um jogador profissional do nível do Pavon, dos jogadores do nível do Grêmio, ele vai encontrar esse espaço, vai encontrar essa liberdade para fazer um bom cruzamento, para levar perigo. Não que vai sair gol em todo lance, mas ele vai conseguir levar perigo. E é exatamente isso que ocorre. Ó.
O Grêmio conseguindo jogar atrás dessa linha de 3 do Vasco, né? O Vasco ataca num 4-2-3-1. Então a gente está vendo o Coutinho e os dois pontas, Nuno e Rayan, bem avançados e o Verratti mais avançado. Em um passe, em uma pressão bem feita, um passe, o Grêmio já está jogando atrás dessa linha de 3 do Vasco e não consegue recompor a tempo para se tornar uma linha de 4. E aí vem muito do mérito do Carlos Vinícius também, que domina muito bem e gira e faz um golaço contra o Vasco. Só que antes disso, o Grêmio já tinha criado algumas boas oportunidades muito parecidas com essa. No primeiro tempo, pressionou diversas vezes e poderia ter feito 1-0 ainda no primeiro tempo. Esse lance que nem é gol. A gente vai ver o Amuso recebendo, ó, com liberdade. Olha como é que a gente está vendo o Puma por dentro e o Rayan também por dentro. O Rayan muito avançado, já esperando essa bola lá na frente, porque a característica do time do Diniz, botar alguns jogadores para sair jogando curto e tirar na pressão, na ausência do PH. O jogador de velocidade era para ser o Rayan, mas o Vasco não conseguia tirar essa bola da pressão. Perde mais uma vez, o Puma está fora de posição, o Rayan está muito avançado e o Amuso tem tempo, espaço, o Hugo Moura já saindo da posição como zagueiro, tem um bate-rebate e aí já vem uma das finalizações perigosas do Grêmio. Onde é que está o Rayan? Lá longe. Até ele voltar, já saiu a finalização do Grêmio. E não é uma casualidade. A gente vai ver, mais uma vez, o Vasco brigando por essa bola no meio de campo. O Vasco vai até conseguir ganhar inicialmente com o Thiago Mendes. Retoma a bola. E aí o que acontece? A gente falava aqui, os pontas com muita liberdade, jogando por dentro. Coutinho está com a bola, perdeu a bola. Primeiro ponto, falta de pressão na bola. O Vasco é um time que tem uma dificuldade muito grande de pressionar pós-perda. A famosa pressão pós-perda. E aí isso fica muito claro quando a gente vê a postura do Tietê e do Puma aqui. O Coutinho perde a bola e ninguém em volta, absolutamente ninguém, vai pressionar a bola. Estão ali os dois parados, olhando a jogada, o Grêmio recupera. Quando pensa em ir, já foi. E aí a jogada vai o quê? Nas costas do lateral, que estava mais por dentro, que é o caso do Puma. Olha o Puma jogando aqui por dentro. O Rayan está lá na frente e o sistema defensivo do Vasco totalmente exposto para o Amuso fazer mais um gol. A gente viu isso acontecer contra o Juventude, a gente viu isso acontecer contra o Botafogo, a gente viu isso acontecer contra o São Paulo. Se a gente for pegar até jogos mais antigos do Vasco com o Diniz, contra Ceará e outras equipes que vai sofrer bastante, Corinthians, a gente vai ver lances muito parecidos. O Vasco tem um problema muito grande, na saída de bola. O Diniz falou que o time treinou muito a saída de bola, mas ela tem sido cada vez mais difícil de ser bem executada. Os adversários estão fazendo muito bem essa leitura. 2, quando perde, tem uma dificuldade muito grande na transição defensiva e na pressão pós-perda. O time demora para recompor. O time está posicionado com muitos jogadores à frente e não consegue voltar para recompor com a urgência que tem que ter. Falta pressão na bola exatamente para dar tempo dessa recomposição. Porque quando você tem alguém pressionando a bola logo depois que perde, você consegue pelo menos fazer com que o adversário tenha que pensar um pouco mais com a bola. Às vezes, aquele passe que ia sair jogando um pouco mais à frente, o jogador vai ter que pisar na bola, vai ter que voltar, e isso talvez seja o tempo dos pontas voltarem, né? Dos meias, de todo mundo conseguir fazer uma boa recomposição. Como não tem pressão na bola, a gente viu isso no lance do primeiro gol do Grêmio, por exemplo, essa bola sai limpa o tempo todo. Perdeu. Assim que perde, a bola já chega muito rápido no jogador mais aberto, não dá tempo de pressionar, o time não está bem posicionado para encaixar essa marcação, e aí gera a possibilidade do time adversário construir boas oportunidades, como tem conseguido. Então, mesmo que o Vasco tenha mais posse de bola, como foi no caso do jogo contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, se eu não estou enganado, no primeiro tempo sei que foi de 52-48, é uma posse de bola onde o Vasco não consegue criar chances claras. É uma posse de bola que, na verdade, o Vasco acaba muitas vezes cometendo um erro e permitindo ao adversário fazer seus gols, incomodar o sistema defensivo do Vasco, como tem acontecido nos últimos jogos. Bom, galera, essa é a minha análise de hoje. Chega deixando o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima.